Japan has been hit by its biggest earthquake since An records explosion began. was heard and smoke seen at the power plant. The images of destruction and flooding coming out of Japan are simply heartbreaking. Em 11 de março de 2011, o mundo testemunhou um dos maiores desastres nucleares da história. Fukushima Daiichi, uma usina nuclear localizada no Japão, foi o ponto principal de uma tragédia que mudou a forma como o mundo vê a energia nuclear. Neste vídeo, iremos explorar as causas, o processo detalhado e os efeitos devastadores da tragédia. Tudo começa quando um terremoto de magnitude 9.1 na escala Richter foi provocado por causa de uma movimentação na zona de falha, onde se localiza a fossa do Japão, por volta das 14h46 no horário local. O epicentro do terremoto se deu a 130 km da costa japonesa e a total duração do terremoto foi de 6 minutos, ocasionando ondas que chegaram a atingir a costa com 15 metros de altura. Essas ondas caracterizaram a formação do tsunami de Fukushima, que desencadearia um enorme desastre nuclear. É interessante lembrar que as ilhas que formam o arquipélago japonês se distribuem sobre 4 placas tectônicas, sendo elas do Pacífico, das Filipinas, Eurasiática e de Okhotsk, essa última sendo uma microplaca que integra a placa norte-americana. A cidade de Sendai, a mais próxima do epicentro, foi uma das mais devastadas pelo terremoto e pelo tsunami que sucedeu os tremores. Porém, a província de Fukushima também foi fortemente atingida. As barreiras no mar, que protegeriam a cidade de Yokuma e a usina, não foram capazes de parar as enormes ondas que invadiram violentamente e inundaram quase todos os prédios dos reatores. Seguindo a mesma linha de raciocínio do nosso especialista Luca, gostaria de ressaltar que a maior causa de mortes neste infeliz acidente foi o tsunami e o terremoto, gerando uma má imagem para a energia nuclear na época, que hoje em dia podemos ver que é desnecessária, pois é uma energia segura e esses eventos causaram essa preocupação. Agora, focando mais no que causou ao governo japonês escalar isso com um alto teor radioativo, foi simplesmente a condição de parar o gerador de energia, ou seja, a paragem de emergência. Bom, após as ondas atingirem a estação, a usina, a parte de baterias que servia para a parada de emergência do reator ficou submersa em água. Isso fez com que as baterias gerassem curtos-circuitos e não funcionassem, ou seja, as barras de contenção não desceram. Isso foi um grande problema futuro que eu vou falar. Após isso, com a reação em continuidade, a água começou a evaporar. E juntando a reação do vapor de água com o zincônio que se encontrava nas paredes de contenção que não foram abaixadas, houve uma reação que gerou hidrogênio. Com a pressurização de muito hidrogênio dentro da usina, o teto veio a explodir, gerando rachaduras e vazamento radioativo. Isso causou com que doenças se espalhassem e uma área de cercamento fosse criada em volta da usina. Então podemos ver que, diferente de Chernobyl, foi mais um acidente técnico e baseado em engenharia do que nuclear, como podemos ver em uma bomba. Mas agora temos detalhes sobre o que aconteceu após esse infeliz evento. A evacuação das áreas próximas à usina nuclear de Fukushima começou pouco após o terremoto e o tsunami, que danificaram gravemente a usina e resultaram no vazamento de radiação. No início, uma zona de evacuação de apenas 2 km foi estabelecida ao redor do complexo nuclear, mas, conforme os níveis de radiação aumentaram, essa zona foi ampliada para 10 km e logo depois para 20 km.
com evacuações obrigatórias para garantir a segurança das pessoas diante do risco de contaminação. As autoridades japonesas, junto com equipes de resgate e transporte, foram encarregadas de mover rapidamente cerca de 154 mil pessoas para locais mais seguros. Esse perímetro foi fortemente controlado, com acesso permitido somente para equipes de emergência, especialistas em radiação e trabalhadores que realizavam operações de descontaminação. Algumas pessoas, depois do rigoroso controle sobre o perímetro contaminado, puderam recuperar alguns de seus pertences, porém, somente nas áreas em que os processos de descontaminação foram bastante intensos. A contaminação ambiental foi grave e se estendeu para o solo, água e atmosfera. Isótopos radioativos, como o césio-137 e o iodo-131, se dispersaram pelo ambiente, contaminando terras agrícolas e fontes de água próximas. Essa dispersão ocorreu principalmente através de partículas liberadas nas explosões de hidrogênio nos reatores. A chuva e o vento espalharam ainda mais a radiação, que se acumulou nas áreas ao redor e afetou a produção agrícola e a pesca, obrigando o governo a restringir o consumo de alimentos locais por risco de contaminação. Além do impacto ambiental imediato, a dispersão de radiação na atmosfera e no Oceano Pacífico gerou preocupações de longo prazo. Partículas radioativas chegaram até a atingir outros países. O Oceano Pacífico recebeu parte desse material radioativo devido ao resfriamento de emergência dos reatores, onde a água que passou pelo sistema de esfriamento foi contaminada e liberada no mar. Isso gerou um impacto negativo significativo para a vida marinha e a pesca, fazendo com que os processos de monitoramento relacionados à comercialização de produtos marinhos fossem bem intensos e se mantivessem por alguns anos dessa forma. Do ponto de vista econômico, os custos da descontaminação, realocação de população e perda de setores produtivos como agricultura e pesca somaram bilhões de dólares. Adicionalmente, as áreas de exclusão permaneceram inabitáveis, comprometendo o valor das terras e aumentando as despesas públicas para o suporte e compensação dos deslocados. A confiança na energia nuclear diminuiu, levando o Japão a investir em fontes de energia alternativas e importação de combustíveis fósseis, o que impactou sua economia. Em termos de saúde pública, os efeitos da exposição à radiação levaram a um aumento nas preocupações com câncer e doenças relacionadas entre a população exposta e os trabalhadores de emergência. A evacuação em massa e o trauma psicológico afetaram gravemente o bem-estar dos moradores, resultando em estresse, transtornos psicológicos e dificuldades econômicas para aqueles que perderam suas casas e meios de subsistência. As operações de mitigação e limpeza com Fukushima incluem extensa remoção de solo, tratamento de água contaminada e descontaminação de áreas residenciais e agrícolas. Apesar do progresso, o processo de descontaminação completa da usina levará décadas. Estima-se que o desmantelamento total dos reatores e a descontaminação total das áreas afetadas demorem cerca de 30 a 40 anos. Devido à complexidade e ao rigor necessário para garantir a segurança durante o processo, essas medidas de mitigação não apenas envolvem a remoção física de radiação, mas também o desenvolvimento de tecnologias para monitorar e tratar a contaminação remanescente, além de investimentos contínuos em saúde pública e suporte social. Para os afetados, com o tempo, o Japão também espera restaurar o equilíbrio ambiental e econômico das áreas atingidas. Esse acidente serviu como um marco global para a reavaliação da segurança em usinas nucleares. O evento destacou a necessidade de sistemas de segurança robustos, especialmente em áreas sujeitas a desastres naturais, levando muitos países a revisar seus protocolos e a adotar políticas mais rígidas para licenciamento e a manutenção dos reatores. Na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, novas normas foram implementadas para garantir maior resistência das usinas a eventos sísmicos e tsunamis, com foco em evitar falhas similares às ocorridas em Fukushima. Além disso, a percepção pública
sobre a energia nuclear foi profundamente afetada, resultando na suspensão ou fechamento de diversas usinas, incentivando uma transição para fontes de energia renováveis em alguns países. A Alemanha, por exemplo, optou por desativar suas usinas nucleares totalmente no ano passado, enquanto o Japão reduziu muito sua dependência nesse tipo de energia. Fukushima levantou o debate sobre os riscos e a viabilidade de energia nuclear, ampliando a conscientização global sobre a necessidade de equilibrar segurança e sustentabilidade na escolha de fontes energéticas.